Já de volta, quinta-feira, dia de catequese, né? Com o nosso querido Padre Wellington Santos. Está na hora da nossa conversa com o Padre. E hoje o nosso tema, nós vamos falar um pouco sobre o Santo do Dia. Lá no primeiro bloco, na abertura do programa, eu falei com vocês que hoje o dia é abençoado, porque é o dia de São Pedro Crisólogo, né? A história de vida e os exemplos deixados por este santo, então, é o tema da nossa conversa com o Padre Wellington Santos. Vamos conhecer mais sobre este santo, então. Padre Wellington, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Cília, bom estar mais uma vez com vocês, partilhar, né, sobre a vida desse santo tão importante para a igreja, mas assim, buscar também elementos para a nossa catequese, para alimentar a nossa fé. Então, uma alegria a gente estar junto nessa manhã de quinta-feira. Tá certo, Padre. Então, começando a falar um pouco da história deste santo, quem foi ele, qual foi a importância dele para todos nós, hein? Pois é. São Pedro Crisólogo, ele é um padre da igreja do século V e de uma experiência bonita deste santo, bispo e doutor da igreja, que deixou um grande ensinamento para nós, né? De pensar da vida deste homem, daquilo que ele fez, como ele, de forma muito simples, mas também de forma muito coerente, conseguiu combater grandes heresias naquele tempo. Então, um santo importante que nós celebramos neste dia, que está lá no início da nossa igreja, lá nos primeiros séculos, e que deixa um legado que alimentou a igreja por toda a história, que chega até nós hoje. Padre, qual é o significado de Crisólogo? E eu estava estudando sobre este santo ontem também e percebi que ele tem um apelido de palavra de ouro. Por que disso? Exatamente, a palavra crisólogo significa de palavras de ouro. E é interessante porque essa história está ligada a uma rainha, né, que escutou a pregação, né, de Pedro Crisólogo, né, de São Pedro, e disse na hora que ela escutava que aquele homem ele tinha palavras de ouro. E aí, a partir daí, ela começou a seguir, a patrocinar, inclusive, os projetos, né, de São Pedro, porque, de fato, como, né, você na apresentação disse, das homilias, né, da fala, da importância dele, ele era um homem que, nas suas homilias, ele conseguia atingir de verdade o coração das pessoas, de forma muito simples, dizendo de forma muito popular temas que eram profundamente discutidos na época e dificílimos. Tratava a questão de uma forma muito acessível. Aí ele é tido crisólogo por causa disso, por causa das palavras de ouro que ele dizia, e isso foi dito pela imperatriz romana Negata Galás Plácidia, que fez com que ele entendesse ali, olha, as suas homilias como esse caminho que ele usava, né, junto com o povo, para poder mostrar o que a igreja precisava de seguir. Eu vi também que atribui-se muito a São Pedro Crisólogo os adjetivos de uma pessoa prudente e também zelosa. Quais foram as atitudes deste santo, né, para ficar conhecido assim, como uma pessoa prudente e zelosa, Padre? Então, ele seria, no início da sua vida, ele era muito discreto, vivia lá dentro da sua perspectiva que ele gostava do silêncio, era da vida de oração, né, viveu num mosteiro. E ele cultivava essas virtudes da prudência e do zelo pelas coisas de Deus. Era um tempo, nos primeiros séculos, no século V que ele viveu, que surgiam muitas heresias, e muitas heresias surgiram pela falta de prudência, de não compreender o tema, aquilo que estava sendo dito sobre Jesus Cristo e levar o caminho para outra direção. Então ele era extremamente prudente e zeloso para poder falar das coisas de Deus. Era um homem santo de verdade, que queria lá o seu silêncio, mas acabou se tornando bispo, doutor da igreja, dada a importância, né, do seu ensinamento, daquilo que ele deixou como legado para a igreja. Pois é. Qual que é a importância disso tudo que ele deixou, hein, Padre? O que ele deixou para os anos subsequentes da Igreja Católica? Então, ele deixou uma fala, assim, olha, um testemunho, vou falar assim, de um exemplo que, de forma muito simples, ele combateu grandes heresias. Por exemplo, ele combateu a heresia do monofisismo. Só para pessoas que estão em casa entender, para essa catequese é importante por isso. Os que defendiam o monofisismo falavam que em Jesus Cristo havia uma só natureza e era divina. Então a natureza humana ela ficava descartada. Tudo era a natureza divina de Jesus.
E se considerar assim, perde-se o papel da redenção, porque Jesus nos salva justamente pela natureza humana, por ter assumido a nossa condição humana. O Verbo se fez carne, como está no Evangelho de São João. Então, São Pedro Crisólogo, na sua sabedoria, mas também na simplicidade com que ele falava, com que ele tratava as questões, ele combateu essas grandes heresias daquele tempo. Então, ele deixa para nós, né, esse exemplo, esse legado, né, de usar essa palavra de Deus com as virtudes, né, que bem disse há pouco, né, da prudência, do zelo, para poder mostrar o caminho, para colocar a igreja no rumo certo, para não nos perdermos naquilo que a gente acha que é. As heresias são isso, né, naquilo que a gente intui, a gente acha que é, sem buscar a doutrina. Ele buscava a doutrina, de forma muito simples falava, de forma muito elegante, de forma muito bonita ele falava, e deixou para a gente muitas homilias para serem rezadas, de verdade serem rezadas as suas homilias. Bom, ele é um santo padre, nós falamos muito dessa questão, o senhor falou muito da questão dos exemplos deixados para todos nós, né? Mas em específico para os sacerdotes, quais os principais exemplos deixados por São Pedro Crisólogo? Aí ele deixa para nós, aí dizendo para mim, né, como padre também, esse exemplo, né, de buscar viver essa intimidade com Deus. Tudo parte, né, desta fé imensa que ele tinha, da forma como ele buscava viver a Deus, e para poder viver de forma mais plena essa experiência de fé, aí ele buscava o conhecimento, os ensinamentos, aprofundava na doutrina. Então precisamos disso, acho que para os sacerdotes, a gente compreender aí essa força, né, de espiritualidade que nos move a ponto de doar a vida, e que possamos alicerçar essa doação de vida no que é a doutrina, né, no que é o ensinamento da igreja, para que consigamos, vamos dizer assim, as heresias modernas que existem, ser sinal iluminador para os cristãos, para aqueles que estão aí nas nossas comunidades de fé. Agora, assim como ele, Padre Wellington, quais foram os outros nomes, outros padres também importantes aí nos primeiros séculos que deixaram um legado especial para a Igreja Católica até hoje? Então, é interessante como falar, porque para as pessoas entenderem, os padres da Igreja, eles são cristãos dos 8 primeiros séculos depois de Cristo. Então, são só padres da Igreja esses que viveram naqueles 8 primeiros séculos. E eram pessoas, entendendo assim, olha, de todos estes cristãos que buscaram viver com a sua fé, ensinamentos, e deram forma à igreja, tal como a gente hoje vive a nossa fé. À medida que iam aparecendo as heresias, era preciso buscar uma resposta a elas. Então, estes padres da igreja, eles iam mostrando, distinguiam-se pelos ensinamentos, com a coerência de vida, e contribuíram muito para a edificação da igreja. Aí tem muitos e importantes, né, como vários papas, Clemente Romano, Irineu, todos santos padres. Basílio Magno também foi muito importante, e é uma lista imensa, Cília, né, de vários que contribuíram de forma muito positiva para a estruturação da nossa fé. E foi aí nessa época, com a participação desses padres e pensadores, que surgiu o movimento patrístico, padre? Isso mesmo, a patrística, aí a gente vai dizer dos 3 primeiros séculos. E é um entendimento assim, olha, de uma filosofia cristã presente nesses primeiros séculos, que buscavam, né, elaborar de forma mais consistente as doutrinas, a verdade da nossa fé cristã. Eram muitas as heresias, os ataques, né, dos pagãos, dos hereges. Então era preciso buscar um rumo. E aí pessoas de verdade iluminadas, esses da patrística, os padres da igreja, são iluminados para poder apontar esse caminho, né? Buscava a partir da escritura, da experiência de fé em Jesus Cristo, para poder nortear o caminho da igreja. Então é um período muito importante, a patrística. E até, falando rapidamente, os textos patrísticos dos santos padres, eles estão na liturgia das horas, como segunda leitura, né, do ofício de leituras. E ali é uma riqueza a cada dia a gente pegar, ler aquele texto e perceber como é que eles eram profundos, né, para poder dizer da experiência de Jesus Cristo.
Bom, padre, para fechar rapidamente nossa conversa, eu até falei lá na abertura do programa um pouco mais sobre São Pedro Crisólogo, né? Que ele deixou aí mais de 160 homilias de cunho popular. Qual era o objetivo dele com essas escrituras, hein? Então, as homilias dele tinham temas, vários temas, falava da Virgem Maria e ele falava belíssimamente da Virgem Maria. Então, as homilias eram, assim, com uma linguagem muito popular para dizer desses temas extremamente complexos daquele tempo. Então, ele tinha o objetivo mesmo de mostrar o que é a doutrina da igreja de forma que as pessoas todas compreendessem. Lembrando que naquele tempo não eram todos que tinham oportunidade de estudo, como ainda hoje muitos não têm. Sim. Mas ele conseguia transmitir a palavra de Deus, a doutrina, de forma muito simples, de forma que todos entendiam. Tá certo. Padre Wellington, mais uma vez, muito obrigada pela participação do senhor e até a próxima quinta-feira. Eu agradeço, seria uma bênção especial para todos e até semana que vem. Se Deus quiser. E nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto já, não saia daí.